Fala galera, beleza? Estamos começando agora então a sessão descrevendo a UI, ou em português seria descrevendo a tela, né? A user interface, né? O que o usuário interage do seu sistema. E aqui a gente vai falar sobre a criação do seu primeiro componente. Então esse vídeo é sobre essa parte aqui. E para você saber, na sequência aqui dos vídeos, a gente vai estar criando um app para criar threads no Twitter. Então eu estou chamando ele de Thread Maker. Então já tem o repositório aqui, esse repositório é público, você pode dar uma olhada. E eu aconselho você ir seguindo também e fazendo as mesmas mudanças. Para você criar seu próprio repositório, você pode clicar aqui no template da Quave e aí você vai conseguir fazer também o seu fork. Então você vai aqui nesse link, quavedev/meteortemplate, e você pode fazer o seu próprio repositório para você ir acompanhando. Então esse é o único passo que você precisa fazer agora. Então vai ali, você pode fazer um fork normal ou você também pode usar esse botão para criar um template. E aí depois a gente vai fazer tudo passo a passo junto e vai ficar tudo aqui documentado durante essa série. Criando o seu primeiro componente. Então a gente já pode ver que os componentes no React eles são a nossa pecinha, né? A nossa pecinha de Lego. E a gente, a doc está mostrando aqui a parte de um HTML padrão. Tem um artigo, tem um cabeçalho aqui. Então tem uma lista ordenada também aqui, e aí os itens dentro dessa lista. Então é um HTML comum que você consegue gerar com qualquer tecnologia web. E aí no React a gente vai criar componentes. Então a gente vai ter um componente, por exemplo, aqui tabela de conteúdos. E aí esse seu componente ele vai retornar por baixo ali dos panos o artigo, o cabeçalho. Então você vai centralizar tudo isso no seu componente React. Tem também um exemplo aqui mais complexo, né? Cheio de componente React, com vários níveis aqui, mas basicamente você sempre pode pôr um componente dentro do outro, não tem problema nenhum, não tem nenhum limite para você fazer isso em React, e você pode ver que a tabela de conteúdos também está aqui dentro desse layout da página. Então a gente tem, você pode ver que é o mesmo nome aqui, então ele só está dando um exemplo que isso pode ser uma estrutura bem complexa. E aqui a gente tem a definição do nosso primeiro componente. Então você pode ver aqui o nome, né, que é profile. E olha, repara bem que é simplesmente uma função. Não tem nada especial em JavaScript aqui na declaração, porém a gente retorna um JSX, que a gente já viu nos vídeos anteriores, que é a forma do React criar os elementos. Então a gente tem um image e a gente tem uma função. Tem só um detalhe importante aqui, que essa função, o nome dela, tem que sempre começar com a primeira letra maiúscula. Senão o React não sabe que é um componente React. E como o componente React são apenas funções, você também pode importar essas funções, ou esses componentes, de outras bibliotecas, como Chakra, Material UI. Então você pode usar código dos outros, né, código open source, sem problema nenhum, e importar isso dentro do seu projeto. Mas a gente vai falar mais de import e export nos outros vídeos mais para frente. Daqui a pouco a gente cobre mais sobre esse assunto. Mas continuando aqui, então, voltando para o nosso componente, a gente tem uma função que retorna uma tag de imagem e ela se chama profile. Então, o resultado vai ser alguma coisa parecida com essa imagem aqui. Então, a gente pode exportar esse componente se a gente quiser usar em outro arquivo. Então, você pode exportar sem um nome, com export default, mas eu já expliquei em outro vídeo que eu prefiro sempre dar um nome para ficar melhor de usar esse componente. E a gente só precisa tomar cuidado porque a gente sempre precisa definir com a primeira letra maiúscula, como eu já tinha explicado. E beleza, depois disso a gente vai para o markup, que é o que esse componente realmente vai renderizar, né? O que ele retorna de HTML, e você pode renderizar o que você quiser. Só toma cuidado quando você for fazer, para você não deixar uma linha em branco entre o return e o elemento, porque senão o JavaScript, aí não é nem o React, ele coloca um ponto e vírgula automático. Então, ele tem essa regrinha aqui que chama regras de auto-inserção de ponto e vírgula em JavaScript. Então, isso não é culpa do React. Ele simplesmente vai inserir, se você deixar uma linha ali, um espaço entre o return, porque ele insere para vários casos. E como você pode ver, um dos casos que ele faz essa inserção, aqui nessa lista de casos, é justamente o return. Então, se você colocar return e pular uma linha, e colocar o componente vai dar problema. Se você quiser pular uma linha, você precisa abrir um parênteses igual está fazendo aqui. A gente aprendeu a definir o componente e agora a gente, obviamente, precisa usar o componente, porque só definir não serve para muita coisa. Então, para usar, a gente tem o nosso componente aqui que a gente acabou de definir e se vocês olharem dentro dessa galeria aqui, desse componente, a gente está usando ele.
Então, quando a gente usa, a gente faz como se fosse uma tag mesmo HTML, mas a gente já sabe que isso é um JSX. E nesse caso, a gente pode usar várias vezes, e você pode ver que tem 3 vezes a imagem aqui. Na maioria das vezes, você não vai repetir exatamente igual, mas a gente vai ver como que a gente pode ir mudando o que esse componente renderiza nos próximos vídeos. Mas lembra que o React não é uma coisa que o browser entende. Então, no final das contas, o que o browser vai enxergar? Ele vai enxergar as nossas tags HTML normal. Então, ele vai enxergar o cabeçalho, as imagens. Então, o React ele vai fazer a parte dele com os componentes, mas no final o navegador vai entender as tags que ele sempre entendeu. Nada de novo aqui no nível do navegador. Então, veja que para o navegador não foi nada de profile, foi só as imagens. Então, isso é bem importante você entender. Depois a gente vai falar mais de organizar e alinhar componentes, mas aqui já tem uma informação bem importante, e por isso que eu falei bem claramente quando a gente estava definindo e quando a gente estava usando. A gente não deve definir um componente dentro de outro componente. Então aqui vocês estão vendo, aqui tem uma função que está definindo, né? Não está usando tipo tag, ele está declarando uma função dentro de outro componente. Se a gente fizer isso, a gente vai ter problema. Eu não vou detalhar o problema agora, depois a gente vai ver isso, mas não defina um componente dentro do outro. Então, a doc está explicando aqui que o React ele é composto de componentes. Então, tudo é componente em React. E a gente tem várias formas de começar o nosso novo projeto em React. Daqui a pouco lá no template eu vou falar qual foi a opção que eu escolhi. Mas é importante você saber que normalmente a gente vai ter um componente raiz, que vai ser o início do nosso app. E depois é só um monte de componente, que um vai incluindo o outro. E isso vai formando a nossa árvore de componentes. Então, vamos recapitular aqui rapidinho, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente tem os componentes que a gente consegue criar com o React aqui. E, obviamente, a gente reusa eles dentro do nosso aplicativo. Tudo no React é uma pecinha, né? É uma peça de UI, é um componente. Então, é bem importante entender bem esse conceito. E os componentes React são JavaScript, é simplesmente função JavaScript, só que eles têm que começar com uma letra maiúscula e eles retornam um markup, um JSX, ao invés de um HTML comum. Agora é legal você dar uma pausa no vídeo, fazer esses desafiozinhos aqui que está proposto na doc, para ver se você realmente entendeu tudo que a doc está explicando e que eu estou te passando aqui. Mas bora para o nosso template para a gente criar. Então você pode criar um novo aqui, apertando esse botão, mas eu já criei um, eu chamei o meu aqui de ThreadMaker, porque a gente vai criar um ThreadMaker para o Twitter. Eu vou abrir aqui o meu projeto no WebStorm, porque eu prefiro, mas não tem problema nenhum você usar no VS Code. Isso daqui é um projeto Meteor, então você vai fazer um clone, você vai instalar o Meteor e vai usar o Meteor npm install. É a mesma coisa do npm install, só tem que colocar o Meteor antes para ele usar a versão fixa do npm. E antes, obviamente, você tem que instalar o Meteor, só em meteor.com e ver lá como instala. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um myDiv com o nosso ID do app. E aí a gente tem uma função de startup do Meteor, que basicamente ele chama essa função quando a janela está pronta. E aí a gente vai renderizar o nosso componente. E o papo de hoje é sobre componente, né? Então, o primeiro componente é assim que a gente renderiza. E para a gente começar bem simplesinho, eu vou deletar isso daqui. Vou deixar esse componente que é o nosso app vazio. Se você manja JavaScript, você sabe que isso aqui é um retorno implícito. Vamos usar um retorno explícito, então eu vou trocar esse abre parênteses aqui por uma chaves. Então a gente já vai trocar para chave para a gente deixar tudo bem explicadinho aqui o que a gente está fazendo. Então eu vou retornar uma div aqui, uma coisa bem simples, só para a gente ver se está tudo funcionando. E vou escrever hello from ThreadMaker, que é o nome do nosso aplicativo. Então eu já estou com o Meteor rodando, é só dar um Meteor npm start. Vou abrir aqui na porta 3000 e beleza, está funcionando a nossa div ali simplesinha, que é o nosso único componente até agora. Agora eu vou voltar aqui no código e vamos criar um outro componente, porque essa aula é justamente sobre componentes. Então vou criar profile, igual ali aquele do exemplo mesmo da documentação, só para a gente ver se está tudo ok. Retornar uma imagem, também igualzinho ali o da documentação, beleza? Então a gente precisa pôr qual que é o link dessa imagem. Então eu vou pegar aqui o link da imagem, vou abrir meu site pessoal e pegar a imagem aqui de perfil, só porque tá fácil, eu lembrava já que tinha essa imagem aqui. Então eu vou colar, só que é uma string, então a gente tem que colocar entre aspas aqui, beleza? Então eu vou trocar essa chave pela aspas e agora eu posso usar o meu componente. Então deixa eu deletar isso daqui e trocar por profile. Então agora a gente tem um componente, então a gente vai salvar. E a gente deve começar a ver a imagem ali. Então, a gente está usando aqui o componente que a gente acabou de criar. Então, voltando, indo aqui, pronto.
a gente tem agora na localhost 3000 a minha imagem, que não é a melhor imagem do mundo, né? Mas é o que a gente tem aqui para trabalhar. Então vamos voltar para o nosso código, que a gente pode fazer igual o exemplo ali e também colocar ela 3 vezes. Vamos salvar, vamos voltar e agora a gente pode ver que ela aparece 3 vezes. Então a gente conseguiu fazer exatamente o que tinha ali no exemplo e está funcionando muito bem. Então por enquanto a gente vai ficar por aqui, porque aqui era só para ensinar a fazer um primeiro componente. Depois a gente vai criar, como eu falei, o Thread Maker do Twitter e obviamente a gente vai colocar coisas mais complexas aqui, enquanto a gente for aprendendo como definir outros tipos de tela com React. É isso para esse vídeo, espero que vocês estejam curtindo. É bastante trabalhoso fazer essa série, porque as docs são bem longas, então tem que reler tudo, estudar bastante. Então se você está curtindo, compartilha aí com os seus amigos. E se eles nunca leram, se você nunca leu a doc inteira do React, é uma forma muito útil de aprender a doc toda do React, sem precisar ler tudo, é acompanhando essa série. Então se inscreve no canal, deixa o like aí e te vejo no próximo vídeo e a gente vai criando o nosso app na paralela aqui junto com a documentação. Valeu!